Olá, eu sou Laís Bergman e hoje eu vou falar um pouquinho de artes. Bem, vamos começar então falando um pouquinho sobre a performance, né? Quais seriam os seus conceitos e as principais características de uma performance? Basicamente, a performance ela combina muitos elementos, tanto do teatro, da dança, da música, de artes visuais e a partir de toda essa coletânea, ela junta tudo e ela tem o objetivo de provocar uma reflexão, uma emoção ou uma crítica ao seu público, né? É uma relação bem íntima entre o artista e o público para fazer uma troca mesmo, né? A artista ou o artista, ele trata mesmo como se ele fosse um atuante dessa obra, né? Devido a essa interação que é feita. A performance é temporária, né, ela é efêmera, porque uma performance, mesmo que ela seja realizada várias vezes, nunca vai ser exatamente igual, ela é extremamente única, né. Então, tendo essa característica bastante predominante, que é muito diferente dos outros tipos de obras de arte, que é a interação direta com o espectador e pode também ocorrer em museus, cinemas, teatro, até mesmo em ruas e parques, em locais públicos. Então, falando um pouquinho sobre a diferença entre a performance e o teatro. Muitas pessoas às vezes confundem os dois, acham que é a mesma coisa, mas não é não. Bem, a performance, ela tem mais uma questão de expressar ideias, de expressar emoções, de expressar críticas, e ela pode ser até mesmo improvisada ou realizada de uma maneira muito espontânea, né? Não segue necessariamente uma narrativa, tá? Ela pode ser bem livre nesse sentido e ele vai valorizar, né, o processo. Ele valoriza mais o processo do que o resultado, digamos assim, né? Então, além dessa reflexão, também tem a questão do impacto emocional, né? Como eu comentei. Em contrapartida, quando a gente fala de teatro, é bem diferente, porque o teatro ele vai ter uma história de uma ficção, geralmente, né? O que já diferencia muito da performance. Ele se baseia em um roteiro que é previamente definido, né? Já tem as falas dos personagens e tudo. É claro que pode ter um certo improviso, sim, mas não é uma coisa que vai ser feita, decidida na hora, de maneira alguma. Os personagens, eles vão interpretar. ah, os atores vão interpretar personagens definidos. Diferentemente do que acontece na performance, onde não existe de fato personagens. Os atores estão atuando como eles mesmos, ou trazendo essa questão de sentimentos, né? O teatro também possui início, meio e fim, ele acontece de uma maneira geral em palcos ou teatros. É muito difícil ocorrer, por exemplo, em locais públicos. Existe, mas não é uma característica específica do teatro, né? O público, ele tem um papel de espectador e não de atuante na obra, e além de emocionar, ele busca mais uma questão de entretenimento mesmo. E ele utiliza, né, cenários, figurinos, iluminação, tudo planejadinho, diferentemente do que acontece na performance, né? A gente pode citar como um exemplo, um primeiro exemplo, uma obra brasileira, que é o New Look, do ano de 1956, do artista Flávio de Carvalho. Desculpa, eu tive que ler o nome dele. Foi uma obra extremamente polêmica, porque ele usou um saiote, uma sandália, roupas que são características, roupas femininas, né? É muito difícil você ver alguém do gênero masculino usando algum tipo de roupa assim, e devido a esse fato, ele provocou muitas pessoas, principalmente para os parâmetros da época, porque isso ocorreu perto do ano de 1950, então era um contexto social bem diferente do que a gente vive hoje. Então, teve sim muita crítica em relação a essa questão de gênero, né? Questão de moda também e da própria arte. Então, através dessa performance dele, ele mostra como um único traje, né? Uma única roupa, ela comunica, né? Uma linguagem visual totalmente nova, totalmente inovadora e tira aqueles
paradigmas que eram convencionais da época. Como um exemplo internacional, a gente pode citar The Artist is Present, do ano de 2010, da artista Marina Abramovic. Perdão. Ela é uma artista nacional, internacional, e essa obra chamou muita atenção, porque nessa performance ela simplesmente se sentou imóvel em frente ao seu público e se comunicava apenas com o olhar. Ela não conversava com eles, não tinha nenhum tipo de diálogo. E isso chamou muita atenção, né? Porque foi uma performance que durou cerca de 3 meses. Então, totalizando todo o tempo que ela ficou sentada, simplesmente encarando o público e tendo essa conversa apenas de uma maneira simbólica, ela ficou cerca de 700 horas sentada. Então, foi muito tempo, então levou realmente as pessoas a refletirem a respeito da questão do encontro humano e dessa relação artista e espectador, né? E quebrou muito essa questão tradicional. Agora, vamos falar um pouquinho da intervenção urbana, né? A intervenção urbana é uma prática artística também, é uma prática artística e social que ela vai ocorrer em espaços públicos da cidade, tem o objetivo de transformar a percepção do local, né? O, uma questão bastante de reflexão, de engajamento com a comunidade. Vamos citar algumas características disso. Espaço. Ele pode ocorrer em ruas, praças, muros ou outros locais públicos. O objetivo principal é questionar o cotidiano mesmo, seria questionar a sociedade ou os hábitos urbanos. A participação pode ser diretamente com o público também, assim como a performance, né? Ele geralmente é temporário, vai ter alguns dias, meses, dependendo do tipo de intervenção que vai ficar ali, mas os seus impactos podem ser duradouros e as pessoas podem levar a partir disso conhecimentos para o resto da vida, né? Como técnicas disso, a gente pode citar, por exemplo, o grafite, as projeções, performance, instalação ou ações interativas, né? E como objetivo principal seria buscar provocar uma surpresa, uma reflexão, uma crítica social ou uma crítica estética. Então, temos alguns tipos de intervenção, eu vou citar as principais, que seriam as instalações temporárias, o lambe-lambe e as projeções. Vamos citar primeiramente as projeções, não, as instalações temporárias. São estruturas ou obras em espaços públicos e elas vão ficar lá por um tempo limitado, né? Vai ocorrer uma transformação com o ambiente e vai convidar as pessoas que estão lá participando a interagirem com isso. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, vai ficar um pouquinho melhor de compreender. O Lambe Lambe tem um nome bem engraçado, né? Mas são basicamente cartazes ou pôsteres que são colados em muros e paredes em locais públicos mesmo que vão transmitir uma mensagem artística, né? Poética ou crítica também, e ela, além de ser de uma fácil aplicação, ela tem um amplo alcance, né? Porque por ser colocado em locais públicos, muitas pessoas têm acesso a esse tipo de coisa. E, por fim, as projeções. Existem diversos tipos de projeções na arte, mas podemos citar aqui alguns tipos, são quando colocam imagens, vídeos ou animações que são projetadas em prédios ou em locais públicos também, criando efeitos visuais e experiências imersivas. Vamos falar, primeiramente, um exemplo de cada uma, começando pela instalação temporária. Eu trouxe aqui um exemplo internacional que eu acho muito interessante, muito legal mesmo, que é a Airship Orchestra, do ano de 2019. Foi uma obra de uma empresa de arte e tecnologia australiana, Inês. Enes é o nome dessa empresa, né? Então, basicamente, foi uma instalação super interativa e super imersiva que foi composta por esculturas infláveis, literalmente. Elas eram iluminadas e sonoras, né? Elas tinham as luzinhas e tinham os sons, e elas reagiam à presença do público. Então, é uma instalação muito interessante mesmo. Ela foi criada com o objetivo de ocupar,
nesses locais públicos e eventos livres, né? E a partir disso, a obra buscou transformar realmente o ambiente urbano em uma experiência que fosse de integrar a tecnologia com a participação coletiva, com a arte. Então, é realmente uma coisa que ficou muito bonito, muito lindo mesmo. E agora, como exemplo de Lambe Lambe, a gente pode citar o Filé Beijaqueiro, que foi uma obra que se iniciou, né, no ano de 2010 pelo artista brasileiro Luiz Bueno. Começou realmente com uma foto verídica que realmente existe do Pelé beijando Muhammad Ali no ano de 1977. E a partir disso foi recriada o Pelé beijando diversas personalidades históricas e culturais, como por exemplo Mona Lisa, Bob Marley ou Frida Kahlo. Então, é uma coisa bem interessante porque a partir desse simbolismo do beijo, ele criou uma relação de aproximação entre um ídolo, né, que o Pelé é um ídolo internacional do futebol, com demais personalidades universais também. E assim, ele promoveu uma cultura popular entre a arte e a história também, né? Então, esse Lambe Lambe, ele é conhecido por diversos muros de várias cidades onde foram colocadas essas montagens, né? Foram coladas em forma de cartaz mesmo, esses cartazes do Pelé beijando essas personalidades. Então, agora, como um último exemplo, vamos citar as projeções. E não podemos finalizar de outra forma, senão citando um exemplo brasileiro também, né? Aqui, como projeção, a gente pode citar do ano de 2007 a obra Simbioses, que é da artista Roberta de Carvalho, né, que é uma artista brasileira também, e ela utilizou, a partir da tecnologia, uma questão de projeção, literalmente na natureza, onde a artista cria um simbolismo muito interessante entre as pessoas e a natureza, fazendo com que árvores ganhassem vida através de rostos. Literalmente, ela projetava esses rostos no meio das árvores, no meio da natureza, e foi uma questão muito interessante, porque ela começou esse projeto fazendo uma parceria com comunidades ribeirinhas da região de Belém, e com isso o objetivo da sua obra era dar visibilidade, né, para esses grupos que moram nesses locais mesmo e que todos pudessem vir a refletir a respeito dessa questão de identidade, de pertencimento e de coexistência com tanto a floresta amazônica como todas as outras florestas que temos mundo afora, né? Então, de uma maneira geral e resumida, porque esse vídeo já tá ficando longo, temos como fazer, a partir de tudo isso, um grande diálogo social e fazer relações com tudo isso, né? Tanto a intervenção urbana quanto a performance, elas são manifestações artísticas e elas rompem totalmente com esses estilos tradicionais e convencionais que a sociedade impõe, né? Então traz para o cotidiano das pessoas uma visão um tanto diferente da arte e da vida real, né? Então elas promovem reflexões e questionamentos para todo mundo que está vendo, para todo mundo que está em meio a essa conexão mesmo, e faz com que a gente estimule o nosso pensamento crítico e que a gente possa provocar uma reação que vá muito além da questão estética somente. Então, a gente, a partir dessas obras, a gente pode ter um novo pensamento, uma nova visão de mundo e pode nos influenciar de uma maneira muito positiva em transformar realmente a nossa sociedade e o mundo que a gente vive. Aqui a gente vai poder ver mais alguns exemplos de performances, né? E eu acho que é isso, de uma maneira bem resumida, porque é um tema muito complexo, um tema muito interessante de estudar, mas sintetizando bastante, eu acho que era isso que eu queria trazer com o vídeo de hoje. Então é isso, muito obrigada pela atenção.